Olá, tudo bem? Eu acredito que você, a exemplo do que está acontecendo comigo, esteja se perguntando sobre quando tudo isso vai passar. E mais do que sobre quando, sobre como é que nós vamos sair dessa experiência toda que nós estamos vivenciando. De um lado, a experiência do vírus, a experiência da pandemia em si, as mortes, a doença, a incapacidade dos nossos sistemas de saúde no Brasil, mas no mundo todo. Países ricos estão enfrentando situações calamitosas, literalmente. E a gente fica se perguntando sobre o que é que vai acontecer depois. Como é que nós vamos sair do lado de lá? A metáfora talvez daquela máquina de moer. Entra de um lado uma coisa e do outro lado sai algo triturado, completamente diferente. Será melhor? Será pior? Eu não sei qual é a sua impressão sobre isso. Eu sinceramente tenho algumas dúvidas, né? Eu vejo que, de um lado, existem visões muito otimistas. Visões que partem do princípio que o isolamento social, a experiência de ter que ficar em casa e a experiência da vulnerabilidade diante de um vírus que atacou, que afetou o mundo como um todo. Há uma visão otimista que haverá crescimento. Crescimento das pessoas, crescimento das sociedades, crescimento dos grupos humanos, crescimento no sentido de evolução, no sentido de melhora. Essa visão otimista, ela parte do princípio que haverá mais solidariedade. As pessoas vão se irmanar mais, porque a gente, diante da sensação de que nós somos muito pequenos e somos muito impotentes também diante de tudo isso, vamos escolher nos dar as mãos. Essa mesma visão otimista, ela parte do princípio, parte da ideia de que ao final a gente vai relativizar valores que outrora a gente tinha como valores absolutos e que hoje a gente percebe que são transitórios, são passageiros, são efêmeros. Eu sinceramente, não sei se você concorda comigo, entendo que esses valores e que essa visão muito otimista, ela tem um toque de ingenuidade. Porque ela parte da ideia de que nós somos iguais, ou pelo menos nós nos consideramos mutuamente na sociedade como iguais. E mais do que isso, essa ingenuidade, ela traz no seu bojo uma carga ideológica muito forte e perversa, que é a tese de que nós estamos todos no mesmo barco e não há classes sociais, não há diferenças nesse momento, pobres, ricos, negros, brancos, países pobres, países em desenvolvimento, países ricos, estão todos no mesmo barco. Isso não é verdade. Não é verdade. É claro que o vírus não escolhe a pessoa, mas o impacto que produz em quem tem mais infraestrutura, em quem tem mais acesso à rede de hospitais, em quem tem mais dinheiro, é completamente diferente do que quando afeta e se espalha nos meios mais pobres. O impacto é totalmente diferente. Eu acho que o otimista, ele tem ao seu lado uma boa fé, e isso não é problema, pelo contrário, que bom. Mas ele traz consigo, na sua visão, na ideia de que haverá crescimento, de que haverá solidariedade, de que haverá relativização de valores,
uma coisa quase que espiritual, digamos assim. O otimista traz nessa sua visão um pouco de ingenuidade. E às vezes essa ingenuidade é ideológica, ou seja, ela atende a um discurso pré-determinado. Agora, do outro lado, existe o pessimista. O pessimista é aquela pessoa que também é perfeitamente compreensível que ela haja e pense e sinta a situação dessa maneira. Porque o pessimista, ele está enxergando o caos, está enxergando a crise, está enxergando a depressão. Vou começar a falar pela depressão, porque depressão mesmo, depressão pessoal, doença, aquilo que aniquila, que anula as pessoas. Essa experiência, essa incerteza, essa insegurança toda, ela promove isso. Ela pode ser o estopim para desencadear uma série de comportamentos e de sentimentos. E eu acredito, embora eu não seja profissional dessa área, até mesmo o comportamento biológico, do funcionamento do corpo, do cérebro humano, e que desencadeia depressão, que desencadeia sofrimento muito profundo. O pessimista vê esse lado, porque ele existe, claro. O pessimista vê, ao lado disso, ele vê o caos econômico. Economistas otimistas entendem que 2020 e provavelmente 21, 22 serão anos de recessão, se não depressão econômica. Haverá diminuição no emprego, diminuição na renda, diminuição na produção, no consumo, diminuição na circulação da riqueza e na produção dela no mundo. Isso é inevitável nesse momento. E essa crise, esse caos econômico, certamente ele trará a reboque de si insegurança pública, criminalidade. Ele trará desemprego e com o desemprego mais fome, mais doença. Ele trará, enfim, uma cadeia nociva, perversa na sociedade. Eu, sinceramente, acho que as coisas não são mágicas e elas não estão aí acontecendo porque elas obedeçam a um propósito. Mas eu, sinceramente, pela minha formação, pela forma como eu enxergo o mundo e como eu aprendi a olhar para as coisas, eu vejo que tudo, no fundo, pode, não necessariamente é, mas pode ser uma questão de escolha. Ética, portanto. Porque ética é isso. Ética é a capacidade que a gente tem de olhar para as situações concretas, situações novas que pululam diante de nós e que demandam de nós um determinado comportamento, fazer uma determinada escolha, tomar uma decisão. E aí eu acho que nem uma visão otimista ingênua e nem uma visão pessimista, alarmista, catastrófica, elas são exatamente o caminho. Eu acho que é possível a gente ser realista. E diante do caos, diante da crise, diante da depressão, mas diante também dos episódios de solidariedade, de crescimento, de relativização que a gente pode construir, eu acho sinceramente que a gente deve se esforçar para fazer escolhas, para assumir determinados posicionamentos. Primeira coisa que a gente tem como oportunidade é entender o quanto a nossa saúde emocional é importante. Nós precisamos, eu e você, todos nós, precisamos nos conhecer melhor. Precisamos identificar em nós onde é que estão os nossos pontos fracos.
e trabalhar neles. Há coisas que não nos abalam, não é verdade? E para outros nossos colegas, amigos, familiares, abalam profundamente. Então, identificar isso, identificar onde a gente é fraco. E a gente tentar entender isso e fortalecer. Como também, por outro lado, identificar onde nós somos aparentemente fortes, aquela fortaleza inexpugnável, mas que na verdade nos torna duros, endurecidos, embrutecidos. E a gente tentar relativizar isso, tentar amolecer um pouco o coração nesse sentido. Ao lado da saúde emocional, a gente pode ter como oportunidade a relativização de prioridades. O isolamento está nos mostrando que muito do que nós desejávamos, do que nós projetávamos, daquilo que a gente considerava como ideal de vida, não é bem assim. E essa pode ser uma lição que fique. Relativizar. Relativizar o dinheiro, relativizar os bens, relativizar o consumo. A nossa sociedade é uma sociedade profundamente baseada no consumo, mas isso em si não é ruim. O problema é tornar o consumo um valor, como se a vida fosse equivalente ao consumo. E quanto mais consumo, mais vida. Quanto menos consumo, menos vida. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Outro elemento que talvez essa visão mais realista dessa nossa situação pode gerar é, eu falei de conhecer a nós mesmos e de relativizar os nossos valores, mas conhecer o ser humano, sem ingenuidades, sem romantismos, mas também sem crueldade. Nós somos pessoas. Nós somos falhos. Nós, muitas vezes, nos comportamos a exemplo de animais, simplesmente buscando a sobrevivência e olhando para o nosso próprio umbigo. A gente alimentar o apreço pela humanidade é importantíssimo, sobretudo nesse momento de brutalização da vida, em que a violência está completamente banalizada, a vida está banalizada. A gente precisa olhar com uma visão humanista, humanitária até, para o ser humano. Sim, mas a gente não pode ser ingênuo. A gente não pode cair na falácia de que o ser humano é bom. E ponto. Não, não. Nós somos ambíguos, nós somos contraditórios. Nós somos, na visão dos filósofos, na visão dos textos religiosos, nós somos, ao mesmo tempo, positivos e negativos. Essa visão mais realista do ser humano nos ajuda a enfrentar a realidade. Não é uma realidade de conflito com o outro, mas até de aceitação dele, porque ele, em certo sentido, é um pouco o espelho do que eu sou. É porque a gente tem dificuldade de perceber isso na gente. Mas o outro ajuda a gente a entender como é que nós nos comportamos. Quando a gente fica pensando nos nossos próprios interesses, quando a gente fica pensando só no nosso mundo, isso, conhecer o ser humano, suas limitações, as suas imperfeições, ajuda a desenvolver empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, porque a gente se conhece a si mesmo antes. E por fim, mas não menos importante, uma visão realista desse isolamento social, da pandemia do Covid-19, ela precisa nos ajudar, e isso aqui é muito delicado, a politizar mais a sociedade. Quando eu digo politizar, eu não estou falando de partidarizar. Não estou falando de disputa eleitoral, não estou falando de partido político, eu não estou falando de políticos profissionais, de candidatos. Não estou falando de nada disso. Eu estou falando de politização como conscientização. Vivemos em sociedade,
Somos sociais, políticos, já dizia o Aristóteles sobre isso. E essa pandemia mostra a nossa fragilidade como sociedade. Nós já conseguimos fazer o ser humano pisar na Lua. Nós fazemos transplante de órgãos entre seres humanos. Nós temos inteligência artificial desenvolvida na robótica. Nós temos ferramentas tecnológicas surpreendentes. Coisas que 30 anos atrás a gente sequer imaginaria que conseguiria fazer. Mas nós não temos um sistema de saúde capaz de atender a todo mundo, por exemplo. Então é nesse sentido politizar. Politizar para conscientizar. Para buscar e lutar por mais infraestrutura. Infraestrutura na saúde, porque agora está flagrante que ela não existe. Ou pelo menos não existe na proporção que a humanidade do início do século XXI demanda, precisa. Essa politização, ela, além de buscar mais infraestrutura, ela precisa ser inclusiva. Não dá para a gente construir uma humanidade em que 1% da população tenha na sua gaveta, no seu banco, o equivalente a outra metade, ou a uma metade da população. 1% tem a mesma riqueza que 50% da população. Isso é imoral. E a gente precisa construir uma sociedade e um realista diante da crise da Covid-19 pode fazer com que isso se reorganize. E por fim, entender que um realista é aquele que sabe que somente a educação, e aí eu não estou me referindo, embora eu seja professor e atue dentro da sala de aula, educação formal, eu não estou me referindo somente a essa modalidade educacional. Estou me referindo à educação como valor de uma sociedade. Valorização dos profissionais, valorização das pessoas, mas valorização do conhecimento como a chave para a gente avançar. A gente está num tempo que nas redes sociais circulam informações absurdas. É gente falando contra a vacina. É gente defendendo a tese da Terra plana. É gente discutindo fenômenos históricos densamente avaliados, estudados, pesquisados ao longo dos séculos. Como se não fossem daquela forma. E por aí vai. O conhecimento, ele pode nos ajudar muito numa visão realista a tornar a crise, o caos da pandemia, numa oportunidade de crescimento. Eu não sou muito otimista. Nós não vamos sair magicamente melhores do lado de lá. Como se todos fôssemos iguais e numa novela em que todos terminam felizes para sempre. Não vai ser assim. Mas eu também não sou pessimista de que o caos está instalado e que a gente está ladeira abaixo rumo ao fim da história. Não. Eu sou realista, sem ingenuidades, sem romantismos, mas sem sensacionalismos. A gente pode, se a gente escolher eticamente, tomar essa decisão, avançar, melhorar as nossas infraestrutura em todos os aspectos, mas especialmente o de saúde, o de educação. A gente pode sair disso nos conhecendo a nós mesmos e ao ser humano, ao gênero humano, melhor, sem rodeios. E a gente deve construir uma sociedade que inclua as pessoas. Uma sociedade onde o conhecimento sirva como ferramenta de crescimento e não arma para separar uns dos outros, privilegiando uns e discriminando os demais. Tomara, eu quero acreditar nisso. E você?